poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema intitulado Esquina da Vida. Nesse poema ele tenta nomear aqueles pontos da nossa trajetória de vida nos quais nós diminuímos o ritmo batente do nosso cotidiano, diminuímos o ritmo batente do nosso dia a dia, né, da nossa vida, e nós, de alguma forma, não só diminuímos o ritmo da nossa passada, como nós mudamos de trajetória, né, viramos a esquina, nós dobramos à esquerda ou à direita. Eu acho uma metáfora interessante porque ela retrata muito bem esses pontos da nossa timeline em que nós somos parados, somos barrados, né? Pelas mais variadas ocasiões. Pode ser por um diagnóstico médico, pode ser por um diagnóstico psiquiátrico, né? Diagnosticando uma depressão, diagnosticando um médico, no caso de um diagnóstico médico, diagnosticando uma doença terminal. Pode ser pela perda de alguém, pelo luto, pode ser pela falência de alguma relação, seja ela entre amigos, seja ela entre cônjuges, né? A falência de um casamento. São pontos, pode ser pela desilusão com alguém, com algum líder, a desilusão com alguma pessoa que você confiava. São pontos da nossa vida em que nós, nem que seja por alguns minutos, por mais frenéticos, por mais sanguíneos que nós sejamos, nós paramos para refletir, né? E isso independentemente da nossa procedência religiosa, independentemente se nós possuímos crença na existência de um Deus ou se nós possuímos crença na inexistência de um Deus. Nós somos parados, nós somos barrados. De alguma forma nós temos que mudar a trajetória, né? Nesse poema dele eu acho interessante que tem um trecho que ele fala que nessas esquinas da vida, nesses pontos em que nós diminuímos o ritmo e de alguma forma a trajetória da nossa vida ela muda, e aqui eu já citei alguns exemplos de algumas ocasiões em que isso pode acontecer. Normalmente nesses pontos acontece um encontro improvável. Acontecem encontros improváveis. Ele inclusive vai chamar esses pontos de eternos jogos de encontros e desencontros. Essas esquinas da nossa vida são eternos jogos de encontros e desencontros, em que nós nos desencontramos com pessoas. Num período de luto você acaba desencontrando amigos, num período de escassez financeira você acaba desencontrando pessoas que eram da sua confiança, e você acaba encontrando outras pessoas. Semelhantemente aqueles 10 leprosos que Jesus curou, né? A doença comum deles, a lepra, fez com que ali surgisse um grupo de 10 pessoas que se identificavam na sua mazela, se identificavam na sua miséria, que era a lepra, né? Andavam juntas. E interessante que até Charles Spurgeon fala sobre isso, né? Comentando esse texto, ele diz que uma doença comum fez nascer uma amizade profunda entre eles, que os levou, os 10, até Cristo. Depois a gente vai descobrir que apenas um deles voltou para agradecer, mas a parte louvável da atitude deles é que os 10 foram até Jesus. Os 10 tiveram fé em Jesus e encontraram Jesus passando pela sua aldeia. Aqui é um exemplo desses encontros, né? Esse encontro improvável, que é o que eu quero retirar dessa reflexão de Carlos Drummond. E ele aqui, se utilizando da graça comum de Deus, ele faz uma metáfora interessante, porque ele mostra para nós como esses pontos da nossa vida, esses pontos críticos da nossa vida, nevrálgicos da nossa vida, proporcionam alguns desencontros, que são pessoas que nós pensávamos que estavam conosco, mas na verdade não estavam, que eram amizades que nós tínhamos como amizades verdadeiras, mas na verdade se demonstram amizades que não eram tão leais assim, tão fiéis assim. Mas além desses desencontros, esses pontos produzem encontros, não só com pessoas e amizades que se identificam com a nossa doença, cujo exemplo bíblico eu acabei de citar, mas o principal encontro que todo ser humano tem, que todo ser humano em algum momento da sua trajetória vai ter, que é o encontro com Deus. Que é aquela coincidência, que é aquele ponto em que nós percebemos de alguma forma a mão anônima de Deus.
Um certo poeta aí também vai dizer que a mão anônima de Deus. Né? Alguns dizem que Deus inventou as coincidências para se manter no anonimato. Né? Então são pontos que nós, de alguma forma, percebemos a existência de algo que vai para além desse plano, dessa matéria. Né? Então aqui já vai entrar na esfera da fé. Alguns são tomados pela fé nesses pontos. Quantas histórias nós temos de artistas que depois de descobrirem um câncer, de descobrir uma doença terrível, começam a se aproximar de Deus, a se aproximar da igreja, ou a voltar para a igreja, a voltar para os caminhos de Deus. Né? A soberania de Deus, a providência de Deus, ela proporciona esses pontos na nossa vida, ela proporciona essas esquinas. A providência de Deus, que é a ação ativa de Deus na nossa história, na humanidade, ela proporciona esses pontos em que nós devemos diminuir o ritmo, mudar a trajetória e, de alguma forma, se esse for o propósito de Deus, convertermos o nosso coração a Ele. Esses encontros improváveis que Carlos Drummond vai dizer. A reflexão que eu quero trazer para você com esse pensamento é que, até inclusive no final desse poema, ele vai dizer que essas esquinas produzem uma vida cheia de sentidos. Isto é, traga sentido para a sua vida nesses encontros. Uma mulher que no meio-dia, em mais um dia comum, cheio de problemas sentimentais, emocionais, relacionais, vai ao poço buscar água. E ali ela tem um encontro com alguém, no cotidiano, né? Um encontro com alguém que descobre as suas mazelas emocionais, um encontro com Jesus. E se você perceber todos aqueles que se encontraram com Jesus no relato bíblico, que eu estou falando da mulher samaritana, João capítulo 4, eu falei dos 10 leprosos, nós podemos falar até mesmo dos reis que foram até Jesus. A Bíblia diz que quando eles vão até Jesus presenteá-lo por ocasião do seu nascimento, eles voltam por outro caminho. Eles tomam outro caminho. Ninguém que se encontra com Jesus volta pelo mesmo caminho. Ninguém que se encontra com Jesus volta da mesma forma que chegou. Não. A mulher, aquele dia, a vida dela foi transformada. Naquele meio-dia ela se encontra com Jesus e ela retorna. Ela foi como uma adúltera e retornou como uma evangelista. Ela volta e ganha toda a cidade, toda a aldeia. Todos eles vêm até Jesus para ouvir a palavra. Aqueles 10 leprosos foram curados. No caminho para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados das suas doenças. E tantos outros exemplos, inúmeros exemplos que eu posso citar aqui. Né? O maior de todos eles, o apóstolo Paulo, mesmo depois de Jesus já morto e ressurreto, se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Né? A gente não sabe se ele caiu do cavalo, provavelmente tenha sido, né? Mas a gente não sabe se ele caiu do cavalo. Uma coisa interessante, aquele homem num caminho, de repente numa curva, numa esquina, se encontra com Jesus. Jesus se revela para ele de alguma forma. E aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele transicionou, ele mudou da água para o vinho. De um perseguidor, de um assassino, ele se tornou um dos maiores apóstolos evangelistas que esta humanidade já viu. Então, eu não sei por qual esquina você está passando. Não sei se é o luto, não sei se é a perda de alguém, não sei se você está passando pelo fim de um relacionamento. Alguma esquina da sua vida você está atravessando nesse momento, que fez você parar o ritmo, que fez você diminuir os seus passos, que de repente está fazendo você mudar a trajetória. Eu quero te dizer, aproveite, porque nessas esquinas você está tendo um encontro com Deus. Muitos desses para os quais eu falei para você, eles se encontraram com Deus, mas de alguma forma rejeitaram permanecer com com essa nova amizade que surgiu, com esse novo relacionamento divino que surgiu. Nós temos um exemplo disso na própria cruz, na própria crucificação. 2 ladrões, os dois se encontraram com Jesus ali num momento terrível da sua vida. Um deles permitiu com que o seu coração fosse tomado pela beleza, pela graça, pelo reino de Deus que já estava avançando ali na cruz, no Gólgota. O outro já não teve a mesma trajetória. Enquanto um dobrou para a direita, o outro dobrou para a esquerda.
Enquanto um virou a esquina, o outro permaneceu no mesmo rumo que a sua vida estava tomando. Então aproveite essas esquinas, porque Deus ele marcou o encontro com você. Como eu falei para vocês, todos os seres humanos se encontram com Deus pelo menos 2 vezes. Uma em vida e outra depois dessa vida, né? Então, a maneira como você se encontra com Deus nesta vida e permanece nesse encontro, a maneira como você reage a esse encontro com Deus nesta vida, vai determinar que tipo de encontro você vai ter com Deus depois dessa vida. Depois dessa vida, todos os seres humanos se encontrarão com Deus. Todos os seres humanos. Você, seus familiares, seus colegas, seus amigos, todos os seres humanos que já nasceram nesta terra se encontrarão com Deus. A diferença é que tipo de encontro eles vão ter, se é um encontro para julgamento ou um encontro para salvação. Se é vinde benditos do meu Pai ou se é afastai-vos de mim. O que determina que tipo de encontro você terá depois dessa vida? A maneira como você reage aos encontros que você tem em vida. Essa maneira como você reage a Deus nas esquinas da sua vida vai determinar que tipo de encontro você terá depois dessa vida. Se é para julgamento e morte eterna ou se é para salvação e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana. E se essa palavra falou com você, eu peço que você compartilhe com mais alguém que está passando por algum período de esquina, né? Que está na esquina de que está em alguma esquina da sua vida. E essa pessoa, de repente, está tendo um encontro com Deus e nem está se apercebendo disso. Mas eu creio que através dessa mensagem, essa pessoa, de repente, pode ser alcançada pela graça do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.